É muito comum que alguém que está sendo censurado por seu irmão na fé ou pelas autoridades eclesiásticas que cuidam da sua vida espiritual, é muito comum que a pessoa argumente que não quer ser julgada por ninguém. E esta pessoa costuma citar, muitas vezes de memória, o texto de João capítulo 8, onde Jesus Cristo diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa lógica parece livrar a pessoa de qualquer tipo de julgamento. Afinal de contas, quem é que não tem pecado? Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram. E se assim fosse, então ninguém teria o direito de criticar ou de julgar ou de condenar o comportamento de ninguém. O problema é que esta citação é feita de maneira equivocada. A passagem interpretada assim, de fato, daria autorização a todos para que pecássemos livremente sem que jamais pudéssemos ser condenados ou criticados em nosso comportamento. Mas uma análise adequada da passagem de João, capítulo 8, vai nos mostrar que Jesus jamais pretendeu ensinar alguma coisa parecida. Vamos dar uma olhada breve no seu contexto. O capítulo 7, verso 1 e o capítulo 7, verso 32 nos mostram que os fariseus enciumados estavam querendo prender Jesus, porque estavam com inveja do seu progresso como autoridade religiosa e preocupados de perderem a hegemonia do controle espiritual de Israel. E no verso 45 do capítulo 7, eles censuram os guardas que foram enviados para prender Jesus. Por que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam que ninguém jamais havia falado como Jesus. E eles ficaram muito indignados, dizendo: vocês agora vão se tornar um seguidor de Jesus? A essas alturas, Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus e conversar com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aqui está colocado o drama dentro do qual essa narrativa se encaixa. Jesus receberá um julgamento justo dos fariseus? Ele será ouvido? Esta moldura de um julgamento adequado pode ser vista no capítulo 7, verso 24 e no capítulo 8, verso 15, onde se fala a respeito de ouvir, de julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência apenas. Então, fica bem claro que o contexto é: as pessoas julgarão a mulher adúltera no contexto de João 8 de maneira justa? Jesus estava sendo julgado pelos fariseus sem ser ouvido, de maneira precipitada, de maneira injusta, e um julgamento semelhante estava prestes a acontecer com aquela mulher. De fato, ninguém estava preocupado com o que aconteceria com a mulher. João capítulo 8, verso 6 diz que a pergunta foi feita a Jesus sobre que destino dar àquela mulher, com o intuito de tentar, de experimentar Jesus para ter de que o acusar. Se Jesus dissesse: apedrejem esta mulher como manda a lei de Moisés, os fariseus poderiam correr para os romanos dizendo: este homem manda executar um cidadão romano, e isso não é permitido, porque sabemos que somos escravos dos romanos. Isso tanto é verdade que o próprio Jesus não pôde ser atacado por eles, mas foi crucificado pelos soldados romanos. Por outro lado, se Jesus dissesse: não, nós não podemos fazer nada com esta mulher, os fariseus teriam um argumento para acusar Jesus diante das autoridades religiosas, dizendo: ele não quer cumprir a lei de Moisés. Parecia um beco sem saída. Se Jesus manda apedrejar, ele contraria os romanos. Se ele manda não apedrejar, ele contraria os judeus. Em qualquer dos casos, ele supostamente estaria enroscado. Graças a Deus, ninguém pega o Senhor Jesus Cristo desprevenido, porque quando perguntado: tu, pois, o que dizes? Jesus dá uma resposta maravilhosa. É ali que ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E isso não porque Jesus estivesse dizendo que qualquer das pessoas presentes, por ser pecador, não teria esse direito. Não! Jesus quer que aquela mulher receba um processo justo e digno. E nós já temos indícios de que isso não está acontecendo porque a mulher foi surpreendida em adultério, certamente com um homem, mas foi trazida para julgamento sozinha. E Deuteronômio 22 diz que ambos deveriam ser trazidos para serem julgados. E quando Jesus então diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, Jesus está querendo dizer, à luz do contexto de Deuteronômio, ou até mesmo de João capítulo 7, verso 19, se vocês estão de fato julgando esta mulher para promover a justiça e a glória de Deus, então vocês estão autorizados a apedrejar. Mas não era o caso. Diz o texto que eles foram acusados pela própria consciência no verso 9. E, começando pelos mais velhos,
foram se retirando um a um. Por que os mais velhos? Porque em Deuteronômio capítulo 19, verso 11 e 12, nós vemos que os anciãos tinham um papel central nas execuções. Em Deuteronômio 21, versos 2, 3, versos 6 e verso 7, nós vemos que os anciãos seriam os responsáveis por eliminar o pecado de Israel, coordenando as execuções depois de ouvir adequadamente as testemunhas. Deuteronômio capítulo 22, versos 15, 18, 21, falam de coisas muito semelhantes. E era necessário indagar bem, Deuteronômio 17, verso 4. 2 ou 3 testemunhas, Deuteronômio 17, 6. E a mão das testemunhas seria a primeira a atirar a pedra, Deuteronômio 17, 7. Isso deveria ser feito para a glória de Deus, invocando então a preservação da santidade do povo de Israel na execução. Quem quer que estivesse ao lado de Jesus não estava preocupado com santidade. Quem quer que estivesse ali tentando o julgamento daquela mulher, na verdade queria enquadrar Jesus. Aquelas pessoas estavam com pecado. Elas estavam promovendo um julgamento deliberadamente injusto e com isso afrontariam a justiça de Deus. O pecado, portanto, é na índole do julgamento e não dizer que as pessoas que atirariam pedra precisavam ser gerados sem pecado. Nesse sentido, só tivemos 2 pessoas, o primeiro Adão criado e a sua esposa, naturalmente, e o Senhor Jesus Cristo. E como Adão e Eva caíram em pecado, só mesmo o próprio Jesus poderia atirar pedra. Não é disso que o texto está falando. E isso fica bem claro no final da passagem, quando no verso 11 Jesus diz assim: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. E o verbo que Jesus usa aqui na língua grega, o verbo katakrino, é um verbo para condenação judicial. Quando Jesus então diz àquela mulher: eu não tenho elementos para te condenar num processo legitimamente constituído, você agora pode ir, mas vá e não peques mais. Então, pecador, preste bem atenção. Toda vez que você resolver pecar e tentar levantar esse argumento para dizer quem não tem pecado que me atire a primeira pedra, eu oro para que Deus levante uma autoridade justa, um pastor crente, piedoso, que diga: eu não estou em pecado quando procuro te disciplinar. Sou um pecador, mas vou te julgar, vou te censurar para a glória de Deus e vou sim te dar uma bela de uma bronca, porque é isso que você está merecendo, meu irmão. Deus tenha piedade da nossa vida e nos ajude a não usar esse texto de maneira equivocada. Amém.